Muito bem, então falávamos da competência do STF, né? Matéria constitucional. E agora então vamos entrar, pode me jogar na tela, Rogério, aqui ó, a competência do STJ. O professor já fez o favor de rabiscar, mas o professor mesmo apaga para vocês. Então vamos lá, ó, competência do STJ. Mesma coisa, né? A gente tem uma regra, né? Em que o coator atrai a competência, né? Então aqui temos a regra dos, sendo autoridades coatoras, né? Os tribunais de justiça e os TRFs, STJ. Porém, temos aqui também algumas hipóteses constitucionais, né? Hipóteses aqui trazidas, né? Pelo 105 da Constituição. Então vamos lá, olha só. Competência do STJ. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for governador do Estado ou do Distrito Federal, né? Desembargador dos tribunais de justiça dos Estados do Distrito Federal, membro dos tribunais de conta dos Estados do Distrito Federal, membro dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, né? Membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, né? E dos ministérios públicos da União que oficiam perante tribunais, e é ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então veja que aqui, de novo, a gente está trabalhando com figuras em que o paciente, né, atrairia a competência. A mesma coisa o item 2, habeas corpus, e aí olha só, quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ, né? E aí o paciente for ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, de novo, é ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Veja que aqui a gente tem uma hipótese parecida com a do STF, né? Que você tem comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica. A diferença aqui é que aqui o tribunal coator é um tribunal sujeito à jurisdição do STJ. Né? Se o tribunal coator for o próprio STJ aqui, aí seria competência do STF. Muito bem. E aí, temos também uma competência de recurso ordinário em habeas corpus, né? Então, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos TRFs, né? Ou pelos TJs, né? Quando for denegatória a decisão. Então, aqui a gente não está nem falando do HC em si, mas está falando do recurso, né? Temos também essa competência. Certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da forma do HC. Embora ele seja, de novo, né, ele não tenha... Pode jogar para mim aqui, Eugênio. De novo, a formalidade, né, que é trazida justamente a um princípio, né, que não há uma formalidade. O código, pode jogar aqui de novo, Rogerinho, na tela. O próprio código, no 654 CPP, traz algumas coisas que a petição tem que ter, né? Então, por exemplo, ela tem que ter o nome da pessoa, né, que está sofrendo a ameaça ou sofrendo a violência, né? Porque, claro, você precisa entender o que está se passando. Precisa ter o nome da autoridade coatora, né, para que a gente possa compreender qual é a relação ali, né? Tem que trazer qual é a declaração, qual é a espécie do constrangimento que está sofrendo e as razões disso. Né? É claro que, num caso de um constrangimento à liberdade já consumado, né, ele fala por si só. Né? A prisão já realizada fala por si só. Mas no temor, no caso do temor, no caso da prisão que não se realizou, é absolutamente imprescindível para uma boa decisão que seja trazida qual é a situação que está gerando essa ameaça, né, de coação, né, para que o juiz possa analisar os fundamentos e o cabimento daquilo. Né? E claro, a assinatura, se não souber, vai assinar rogo, enfim, e a designação das residências para que a pessoa possa ser encontrada. Né? Então, embora não tenha uma forma absolutamente rígida, né, evidentemente que a petição tem que trazer elementos até para que a própria atividade jurisdicional possa ser desenvolvida. Né? Muito bem. Vamos ao procedimento, que é o que interessa. Né? O procedimento,
ele é trazido aqui, ó, por esses artigos aqui, ó. 656, 664 do CPP, mas eu preferi formular uma tabela aqui para facilitar um pouco o seu entendimento, né? Depois a gente vai no texto legal, mas acho importante que você tenha esse esquema aqui de procedimento para facilitar um pouco o seu entendimento lá do texto legal. Acho que é muito melhor fazer isso aqui do que eu ficar lendo a lei aqui para você, enchendo você com texto legal que está lá. Então vamos lá, ó. Seguinte, primeiro ato aqui do nosso HC. A gente já sabe o que tem que ter na petição, o que tem que ter naquela informação, e aí o HC é impetrado, né? Hoje, tribunais digitais, né? Então hoje aquilo vai ser digitalizado, né? E vai ser inserido, né, no sistema de processo aí digital. IPROC, o outro PJE, o outro sei lá o que, esses pequenos infernos, né, que são esses sistemas aí, mas vai ser colocado lá. HC impetrado vai ser distribuído lá para o juízo competente. Muito bem, qual que é o primeiro ato, né, após admitido, né, e distribuído o HC? O juízo, né, vai pedir informações à autoridade coatora, né? Ele vai querer saber qual é o outro lado, né, da história, né? Vai querer compreender quais as razões que fundamentam aquele ato, justamente para ele poder avaliar essa legalidade, né? Então ele quer conhecer qual é, digamos assim, o trâmite, né, daquilo que levou àquela aparente ilegalidade. Veja você que isso esse pedido de informação está lá no 662, no CPP, né? Mas veja que, até antes disso, né, há uma providência que o juízo pode tomar, que é o seguinte, exigir ou requerer, né, a própria apresentação do paciente, né? Então, o juiz pode requerer que se apresente em pessoa, né? Embora não seja comum, mas há essa possibilidade, e ela é trazida aqui, ó, no 656, no CPP, da própria apresentação, né, do paciente, né? Muitas vezes, se houver necessidade de que ele denuncie uma tortura, né, de que o juiz avalie ele, né, a condição física, por exemplo, ou psicológica, né, daquele que está impetrando, né? Então, se o juiz entender conveniente, entender que aquilo vai ser positivo e aproveitado pela instrução, ele tem essa faculdade. Não é comum, né? Não é comum. Comum é que venha esse pedido de informação. Eu já, por uma ou duas ocasiões, já tive que responder informações por causa de habeas corpus que pessoas impetraram contra decisões minhas em inquérito policial. Muito bem. Então, o terceiro ato, qual é o terceiro ato? É justamente eu, delegado de polícia, como autoridade coatora, ou o juiz, como autor, enfim, quem seja, preste essas informações ao juízo, né, competente, né? Então, o juiz, eu reúno todo o material do caso, né, reúno quais foram as razões pelas quais aquela decisão foi tomada, explicando do que se trata, e remeto ao juízo para que ele possa decidir, né? Então veja que aí, nesse caso, quando você chega nesse item 3 aqui, que é a prestação de informações, né? O juiz já tem acesso, né, aos dois lados, né? Aos dois lados da história, né? Ele já reúne condições de avaliar a legalidade daquele ato, né? Eventualmente, o juiz pode pedir também um parecer do órgão do Ministério Público, né? Esse parecer é praxe quando os recursos, quando esses procedimentos
é realizado na segunda instância. Então, quando a autoridade coatora é um juiz de direito ou um órgão de primeira instância do Ministério Público, o parecer do Ministério Público é pedido. Algo impeça que isso seja pedido lá na primeira instância? Não. É que por ele ser célere, nem sempre é feito dessa forma. Muito bem. Juntado tudo isso, o juiz pode exarar a sua decisão, de acordo com o artigo 664 do Código de Processo Penal. E veja você, que se a decisão dele for de procedência, ou seja, ele reconhece que há uma ilegalidade, reconhece que de fato há uma situação em que há uma ilegalidade ou um abuso de poder, e que essa legalidade e esse abuso de poder de fato estão ameaçando ou já ameaçaram, já violaram a liberdade do paciente, ele vai expedir uma ordem, vai expedir a ordem à autoridade coatora. E de novo, a gente vai casar essa ordem àqueles efeitos que eu já tinha falado. Então, se for uma ordem de prisão, por exemplo, ele vai, se for uma prisão realizada, ele vai expedir um alvará de soltura. Se for um pedido para um trancamento de uma ação penal, ele vai expedir a ordem de trancamento daquela ação. Se for um pedido para um reconhecimento de uma extinção de punibilidade, ele expede a ordem para que seja feito aquele reconhecimento. Ou seja, tudo vai depender de qual é a situação concreta e de qual é o pedido que está sendo feito e qual é o efeito que está se buscando. Mas o fato é que ele vai combater o efeito daquela ilegalidade. Então, basicamente, esse é o roteiro, é o script do procedimento aqui em matéria de habeas corpus. Mas aí agora, pode colocar aqui na tela, a gente chega num momento que é o momento da liminar. Aqui a gente estava falando de um procedimento que pode se estender um pouco ou não, a depender do caso concreto, mas o fato é que a gente pode se deparar com uma situação em que é flagrante a ilegalidade, em que realmente há uma necessidade, uma imprescindibilidade da restituição imediata da liberdade de locomoção. E aí, embora não haja previsão legal, a possibilidade de uma concessão de medida liminar, enquanto se avalia o mérito de legalidade naquele HC, seja concedida uma ordem em caráter liminar. E isso é amplamente acolhido pela doutrina e principalmente na jurisprudência. Principalmente. Ou seja, há a possibilidade de uma liminar que garanta a liberdade do paciente até que aquilo seja analisado no mérito. Isso é copiado, ou melhor, é utilizado olhando a sistemática do mandado de segurança. Porque, embora no HC aqui não haja previsão legal, em caso de mandado de segurança há a previsão legal. E aí então é usado como espelho a previsão legal do mandado de segurança. No mandado de segurança, a pessoa está entrando com um pedido de mandado de segurança por uma ilegalidade. E lá há explicitamente na lei a possibilidade de que se suspenda o ato ilegal se presentes os fundamentos de uma medida liminar. E esse raciocínio, em que presentes os fundamentos que autorizem uma liminar frente à ilegalidade, seja aplicado também aqui ao habeas corpus. Então, plenamente possível, e isso é absolutamente manejado na prática. Pode jogar aqui, atento, veja você, há uma súmula também do STF 691 que diz o seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal reconhecer de habeas corpus impetrados contra a decisão de relator que, num habeas corpus requerido ao Tribunal Superior, indefere a liminar. Então, tem que ficar esperto com isso aqui também. Não cabe habeas corpus, em tese pelo menos,
contra a decisão de relator, né, que indeferiu um outro pedido liminar. Na verdade, aqui na prática, né, se a ilegalidade é muito grande, né, a tendência é que o tribunal acabe conhecendo. O tribunal dificilmente o tribunal fique inerte, né, a uma ilegalidade. Mas o fato é que a essa súmula da STF a gente precisa trazer aqui para que você conheça o todo. Vamos lá, queria conversar com vocês sobre o cabimento. Pode colocar aqui na tela. Né? Então veja você, contamos lá de tudo, né, sobre as possibilidades do HC, né? E aí aqui listamos, digamos assim, de acordo com a doutrina, algumas hipóteses de cabimento. Né? Então, por exemplo, já tratamos aqui, né, da ausência de justa causa. Né? A ausência de justa causa, essa que pode ser de prisão, da instauração de inquérito policial, né, o ajuizamento de uma ação penal. Né? E ela pode ser por várias razões. Como eu disse, atipicidade, extinção de punibilidade, né? Ausência dos pressupostos, um pressuposto para isso, não há representação numa ação penal pública condicionada à representação. Né? Tudo isso consistiria na justa causa. Né? Temos, por exemplo, o excesso de prazo. Né? O excesso de prazo pode ser dentro do manejo de prisões, ou da temporária, ou da preventiva. Né? Uma medida tomada por autoridade incompetente, uma não admissão de fiança, uma nulidade processual, pode me colocar naquela aqui. Tudo isso, né, são situações, né, em que seria admitível um mandado de um habeas corpus. Né? Tudo isso. Bom, uma última reflexão aqui, pode colocar aqui na tela. Caberia HC contra denegação de HC? Olha que interessante. A maioria da doutrina diz que não cabe, né, entendendo que cabe o ROC aqui, né, o recurso. Né? Mas veja, de novo, eu tendo a dizer, e a doutrina faz esse reparo, dizendo que os tribunais, numa flagrante ilegalidade, acabam não conhecendo do recurso, mas acabam, às vezes, até concedendo o HC de ofício. Né? Por toda aquela discussão que a gente já realizou. Então, se perguntados se cabe HC contra denegação de HC, a maioria da doutrina entenderia que caberia o recurso, mas os tribunais acabam, muitas vezes, concedendo de ofício. Né? E HC coletivo? Olha que interessante. Caberia um HC coletivo? Há possibilidade sim, né? Desde que os pacientes sejam determináveis e também determinável a autoridade coatora. Né? É claro que tem a necessidade de um cabimento de uma decisão unitária, até porque a ilegalidade é contra um todo, né? Mas a gente pode citar alguns casos aqui. Eu procurei na doutrina, por exemplo, eles citam uns casos numa comarca aqui do estado de São Paulo, de Cajuru, que uma certa feita proibiu adolescentes circularem após um certo horário. Né? Mas o caso mais conhecido é o caso das gestantes, né? As gestantes lactantes que estavam presas, né? E aí o ministro Lewandowski concedeu, né? Lá no STF um HC, né? Até coloquei aqui qual é o HC aqui, ele é de 2018. Né? Então, são casos conhecidos, aqui pode me jogar aqui na tela, de habeas corpus em que você está tratando de uma coletividade. Nesse caso aqui, por exemplo, eram todas as gestantes lactantes presas. Né? E com isso a gente fecha habeas corpus. Espero que você tenha gostado. Procurei trazer justamente ângulos que não são tão comuns assim para o estudo do habeas corpus. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais matéria aí.